Estamos ao vivo, 16 horas em ponto. Bom, tá ao vivo mesmo? Acho que sim. Acho que tá ao vivo, deixa eu conferir aqui. Foi, tá ao vivo. Bom, seja muito bem-vindo e bem-vinda à live pré-20HS. Aqui, você jovem advogado aprende a ganhar dinheiro aposentando professores. Meu nome é Aleph Camilo, eu sou advogado previdenciário, especialista na área, especialista no ramo e aposentar professores. Pessoal, peço desculpas de imediato aí pelo delay que teve, porque hoje eu estou sozinho, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas vai dar certo, tá? O tema da live de hoje é a emenda constitucional 103 de 2019, tá? Antes de chegar nesse tema, falar sobre a emenda constitucional 103 de 2019, é bom falar que a gente, a gente teve outras emendas constitucionais que tratou sobre reformas da Previdência ao longo desse tempo. Vários presidentes que nós tivemos tentaram, né, reformar a Previdência. A última, né, e a mais recente, é a de 2019. A gente teve a emenda 20, 41, 47, se não me falha a memória. E a mais recente é a 103, que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico dia 13 de 11 de 2019. Então esse vai ser o nosso marco, o nosso marco temporal. Tudo que nós formos falar, né, gravem essas datas, 13 de 11 de 2019. A gente vai ter outras datas, mas essa é a mais importante para o momento, tá? Então a gente vai tratar especificamente hoje sobre essa emenda constitucional. Mas é importante também que você conheça as outras, tá? É muito relevante que você saiba falar sobre as outras emendas constitucionais. Todo mundo sabe que o foco aqui do nosso canal, o foco desse Instagram, é falar sobre a aposentadoria do professor. Então, tudo que nós dissermos aqui, tudo que eu disser aqui, né? Tudo que eu disser aqui é destinado a esse público, né? A você, jovem advogado, que quer ingressar, que quer iniciar a sua advocacia, não tem um norte, não sabe para onde ir, vem com a gente que aqui é o caminho certo. Aqui você está no lugar certo, tá? Desculpa, vamos continuar. E a primeira pergunta que uma vez me fizeram é por que a gente deve investir tempo estudando, né, emendas complementares, inclusive as que já foram revogadas. É interessante dizer que no artigo 103 da emenda complementar 103, ela revogou expressamente todas as regras de transição das emendas constitucionais anteriores. Então, as regras de transições expostas na emenda constitucional 20, 41, 47, a emenda constitucional 103 ela revogou expressamente. Por que eu tenho que conhecer, né, as demais emendas? Olha, se a gente tem um objetivo específico aqui, que é prestar um bom serviço, né, ter um portfólio de qualidade para o nosso público-alvo, que são os professores, então a gente precisa ter o máximo de informação, o máximo de conhecimento possível. E caso você não aprenda, caso você decida não passar por esses temas, você vai ter uma emenda, não, né? Você terá uma advocacia razoável, uma advocacia mediana, que você encontra em qualquer lugar por aí. Agora, se você não conhece a emenda constitucional 103, aí eu posso te garantir que você terá uma advocacia frustrada. Então é imprescindível nós conhecermos todas as emendas constitucionais que tratam deste assunto, mas mais importante ainda é conhecer sobre a emenda constitucional 103 de 2019 e é sobre ela que nós vamos falar nessa live, é sobre ela que nós vamos conversar hoje, certo? E aí, antes de chegar no tema de fato, eu sei que todo mundo já estudou isso em constitucional, não tenho dúvidas. Mas é bom a gente reprisar, a gente passar por esse caminho novamente, de dizer o que é emenda constitucional. Pessoal, todo mundo teve aula de constitucional aqui, mas é muito importante a gente mencionar, né, esse assunto sobre emenda constitucional. E eu deixo uma dica aqui para vocês de imediato. Em qualquer lugar que vocês forem aprender sobre direito previdenciário, principalmente o RPPS, né, o que eu estou ensinando aqui, em qualquer vídeo que vocês forem assistir, seja o que for, se no curso ou seja no vídeo não te dá uma noção básica de direito constitucional, corra.
Porque as noções de direito constitucional dentro do direito previdenciário, elas são essenciais, elas são primordiais e elas estão no dia a dia. Então não tem como a gente, né, nós não conhecermos sobre o direito constitucional. Mas o que é a emenda constitucional? Qualquer livro de direito constitucional, ele vai definir como emenda constitucional é a manifestação do poder constituinte, é um derivado, é a manifestação do poder constituinte derivado reformador. Então, ou seja, a sua finalidade é alterar aquele texto constitucional por meio de uma proposta de emenda constitucional, que são as PECs, certo? Todo mundo vê falando por aí na televisão, a PEC tal, a PEC X, a PEC Y. Então é exatamente isso. A PEC é a proposta de emenda à Constituição, a proposta de emenda constitucional. E na própria Constituição, a gente vai encontrar alguns limites, né, algumas limitações para esse poder constituinte derivado reformador. Então, ou seja, não é qualquer proposta de emenda à Constituição que pode ser aprovada, ou melhor, não é qualquer alteração na Constituição que pode ser levada até mesmo ao quórum de votação. E essas limitações, né, a própria Constituição, no artigo 60, vai falar que são as limitações materiais, circunstanciais e formais, certo? Para só atentar aqui ao nosso conteúdo e não ficar muito extenso, vou falar um pouquinho só sobre as limitações formais, né? É a forma, como deve ser feita uma proposta de emenda constitucional, como a Constituição, né, ela deve sofrer essa alteração. Caso isso não aconteça, caso isso não seja observado, obviamente aquele texto, aquela emenda, né, ela não poderá integrar o nosso texto constitucional. Então, quando nós falamos da emenda constitucional 103 de 2019, ela passou por todo esse processo. O primeiro deles, que está lá no artigo 60, nos incisos 1, 2 e 3, ele vai dizer que a iniciativa, né, quem pode ter essa iniciativa de propor uma emenda à Constituição é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, por no mínimo 1/3 da Casa, o Presidente da República, ou então a metade das Assembleias Legislativas. Cada uma, e isso é por maioria relativa, tá? Então, essa iniciativa de propor uma emenda à Constituição, somente esses três poderes, né? O presidente, as casas legislativas e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Somente eles podem propor uma emenda à Constituição, certo? Por via de regra. E depois disso, depois que tem essa ideia, né, a proposta de emenda à Constituição, essa proposta ela tem que ser deliberada. Então, ou seja, é necessário uma votação em 2 turnos nas 2 casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E essa votação, né, além de ser votada em 2 turnos, ela tem que ser aprovada por 3/5 dos membros. Então percebe-se que é um procedimento muito rigoroso. Não é tão simples assim aprovar uma emenda constitucional. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 2º. E é bom lembrar também que, né, caso essas propostas não sejam aprovadas, elas serão arquivadas. E elas não podem ser apresentadas na mesma sessão legislativa, né, para os mesmos integrantes. Isso é em decorrência do princípio da irrepetibilidade, artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, certo? E caso, né, essa proposta de emenda constitucional seja aprovada, ela vai ser promulgada. Neste momento, o presidente não pode mais, não precisa mais do presidente sancionar ou mesmo vetar. E depois disso, essa proposta de emenda à Constituição, ela vai ser publicada no Diário Oficial, tá? Então, a emenda 103 de 2019, ela foi publicada no nosso Diário Oficial. A gente usa, né, o marco temporal 3/9 de 2019. No entanto, ela teve um período de vacatio legis, foi o período que ela demorou para entrar em vigor, né, salvo engano foi quase 1 ano. Então, ela foi publicada no Diário Oficial em data anterior. E a gente teve esse período de vacatio legis para adequar as novas regras da reforma, para lidar com esse novo contexto, com esse novo cenário, certo? Então eu vou mandar para vocês aí
uma apresentação para a gente poder falar sobre o nosso assunto, que é a reforma da Previdência. Desculpa. Então, a emenda constitucional, a reforma da Previdência. Esta live, este assunto, ele vai se encaixar em apenas um tipo de pessoa. Aqui o nosso alvo, né? O nosso público é falar para professores. A gente vai falar sobre o professor público hoje. Então, a regra, né? A regra que eu vou falar aqui, as regras que eu vou citar aqui, aplica-se não exclusivamente, mas aplica-se a maior parte delas aos professores públicos, tá? Eu vou falar também sobre as regras de transição por pontos, a regra de transição com pedágio de 100%. Então, tudo isso será citado aqui nesta live, tá ok? Vamos continuar. Deixa eu avançar aqui com vocês. Então, é bom mencionar que a emenda constitucional 103 de 2019, nesse momento a gente vai falar só, ela se aplica aos servidores públicos da União, certo? Também aos servidores públicos dos estados e municípios que aderiram à reforma, tá? Nem todos os estados aderiram à reforma, no entanto, eles pegaram o texto constitucional e colocaram no texto constitucional federal, né? E colocaram em suas constituições estaduais. Em outros casos foram alterações muito simplórias, muito simples, pequenas diferenças, né? Mas a letra da lei, propriamente dita, a emenda constitucional 103 de 2019, ela vai ser aplicada àqueles estados que aderiram à reforma. Por isso é sempre bom conferir se o estado, né, que você atua, o estado que você está, tem a sua Constituição e lá vai ter as próprias regras. É um exemplo de Minas Gerais. O exemplo de Minas Gerais, aqui na Constituição Estadual, fala sobre a aposentadoria dos professores. Apesar de ser muito semelhante ao que está na nossa Constituição Federal, mas o estado ele tem o seu próprio regramento jurídico. Tá ok? E é sempre relevante lembrar também que o que nós conversarmos aqui é para aqueles servidores que não alcançaram os requisitos até 3/11 de 2019. Lembra da data que eu disse? O nosso marco temporal, 3/11 de 2019. Então, todo servidor que não alcançou os requisitos para aposentadoria até 3/11 de 2019, ele estará aqui dentro, tá? A gente vai falar sobre ele hoje. E, antes de falar, né, sobre algumas regras de transição, eu quero falar sobre as regras permanentes. O que são essas regras permanentes? As novas regras que foram tragas pela emenda constitucional 103 de 2019, certo? Então, e que se aplica aos professores. Vamos lá. A primeira regra. O professor, homem, professor, não professora, professor, ele precisa ter, hoje, atualmente, é necessário que ele tenha a idade mínima de 60 anos, tá? Já mulheres, se vocês acompanharem no quadro aí, na apresentação, mulheres precisam ter 57 anos de idade, certo? 25 anos de contribuição para ambos, 10 anos no serviço público, e 5 anos no cargo de aposentadoria. Eu lembro que no começo eu tinha muita dúvida quanto a esses dois últimos requisitos, né? 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo de aposentadoria. Gente, desculpa, mas não sei se onde vocês estão tá assim, mas aqui teve uma mudança de tempo muito drástica, tá muito frio, acho que todo mundo com isso tá gripado, tá com problema, então essas tosses assim serão recorrentes porque eu não tô um pouquinho bem, mas vamos prosseguir. Eu lembro que no começo eu tinha muita dúvida quanto a esses requisitos, principalmente quando eu não conseguia diferenciar, né, os 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se daria aposentadoria. Porque, no meu ponto de vista, ele era tudo a mesma coisa. Se ele tem 10 anos no serviço público, então ele tem 5 anos no cargo em que ele vai aposentar, que é, ou seja, no serviço público. Mas não, tem diferença isso. Por quê? Nem todo mundo não, né? Ninguém, a maioria das pessoas que nós conhecemos, eles não iniciam trabalhando no serviço público, então pode ser que eles tenham outro tempo, né, como autônomo, como seletista, enfim. Mas para que você alcance os requisitos, né, para que você alcance os requisitos
de aposentadoria, o professor, para que o professor alcance os requisitos de aposentadoria na regra permanente, como é hoje, ele precisa trabalhar no mínimo 10 anos no serviço público, certo? 10 anos. Agora, o segundo requisito, né, que é 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria, geralmente o professor, ele vai ser professor mesmo. Então, esse quesito ele já terá cumprido. Porque essa é a minha dificuldade. No entanto, existem outros servidores que eles passam por outros cargos, eles efetivam em outros órgãos. Então, ou seja, ele precisa ter 10 anos no serviço público, independente de um órgão que ele efetivou, 10 anos no serviço público de forma genérica, tá? Não é de forma específica. E 5 anos no cargo em que em que se dará aposentadoria. É o mínimo, certo? Então aí está a diferença entre os dois. 10 anos de serviço público, pode ser em qualquer órgão, qualquer partição, tem que ser serviço público, né? Tem que ser servidor do Estado. E ele tem que estar no mínimo 5 anos no cargo em que ele vai aposentar, certo? Então o professor ele precisa estar ali, né? 10 anos no cargo em que ele vai aposentar como professor, tá? E como é o cálculo atualmente desse grupo de pessoas, né? Como que é feito o cálculo deles? É 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos. Vou explicar isso. Quando a gente vai tratar de aposentadoria, a gente sempre vai ter em mente, né? Os cálculos, né? A gente sempre vai ter em mente, quando se tratar de cálculos, dos salários de contribuição. Os salários de contribuição, eles são... Você precisa entender o que é, precisa saber calcular e precisa entender o que a legislação vai... a forma como a legislação ela vai te pedir o cálculo. Um exemplo é esse caso, né? 60% da média de todos os salários de contribuição. O que é a média de todos os salários de contribuição? Todo servidor, durante toda a sua vida, ele contribuiu para a Previdência, para o RPPS, o regime privado, ou até mesmo para a RGPS. Então, todas as suas contribuições estão ali. Na hora de fazer os cálculos, você precisa fazer média aritmética simples. O que é isso? Você pega todo o salário, todas as contribuições que ele fez durante toda a sua vida, durante todo o seu caminho, soma aquilo e divide pelo número de contribuições. Então, se ele tiver 380 contribuições, um exemplo, se o total, né, o somatório das contribuições dele deu em torno de 600 mil, exemplo, tá, gente? É bem mais que isso, geralmente. Deu em torno de 600 mil. E ele tem 380 contribuições. Então, você pega 600 mil e divide por 380 contribuições. E aí, você vai encontrar a média dos salários de contribuição dele. Um exemplo aqui é o nosso caso, né? R$3.800. Esse R$3.800 é a média de todos os salários de contribuição do servidor, certo? Só que esse valor não é o que ele vai receber de aposentadoria. Não é o valor do benefício, porque segundo o que está lá na Emenda Constitucional 103, o benefício dele será 60% da média dos salários de contribuição. Então, ou seja, desses 3.800 que eu citei aqui, você ainda tem que considerar o que é 3.000, o que são 60% dentro disso, o que é 60% dentro disso. E aí, então, você vai encontrar o salário de contribuição. E para os servidores públicos, né? Aqui eu estou falando para o professor, tem mais uma especificidade. É que o servidor completou 20 anos, certo? A cada ano, após esses 20 anos, é acrescido 2% a essa média, a esse cálculo. Então, o servidor, né, professor, ele só aposenta com 25 anos de contribuição. Então, automaticamente, o salário dele será 70% da média de todo o salário de contribuição. Se ele trabalhou 30, 80. Se ele trabalhou 35, 85. Se ele trabalhou 40, 90%. E por aí vai. Então, ou seja, no seu cálculo que você pegar, no planejamento que você fizer do seu professor, automaticamente, os 60% ali que você viu, que você está vendo na tela, não é 60%, tá? Para o professor será 70%, porque como o tempo mínimo de contribuição dele são 25 anos, então automaticamente, se somarmos 2% a cada ano trabalhado,
5 vezes 2, 10, automaticamente 70%. Isso para o professor que cumpriu o tempo mínimo de aposentadoria, o tempo mínimo de contribuição, certo? Então vamos prosseguir. E aí eu quero falar com você sobre a regra de transição, algumas regras de transições. Vou começar pela regra de transição por pontos. É sempre bom lembrar que isso já no RGPS, tá? Só dando um panorama bem rápido. Com a Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir, tá? Então, todas as pessoas que começaram a contribuir após 3/11/2019 não aposentam mais por tempo de contribuição, tá ok? Só um parênteses aí. Vamos prosseguir falando sobre a regra de transição por pontos da Emenda Constitucional 103 de 2019. Primeiramente, para que a gente consiga aplicar, né? Deixa eu explicar para vocês o que é a regra de transição por pontos. Se vocês lembram bem, no governo Dilma, teve também algumas alterações na legislação previdenciária, e uma delas, né, que passou a instituir o nosso ordenamento jurídico, é a aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade pontos. O que é aposentadoria por tempo de contribuição, modalidade pontos? É aquela aposentadoria em que, para você conseguir, né, que para você alcançar os requisitos da aposentadoria, um deles você precisa somar a sua idade, com o seu tempo de contribuição. E a sua idade com o seu tempo de contribuição precisa somar o famoso 85/95. Não sei se vocês estão habituados com isso, mas 85 mulher e 95 homem. Então, todo mundo que quiser se aposentar por tempo de contribuição, a soma da sua idade e o seu tempo de contribuição precisava chegar a esse fator, 85/95. Caso não atingisse, era necessário aguardar mais um pouco para atingir para conseguir alcançar os requisitos. Então, a regra de transição por pontos, ela vai trazer algumas alterações, para quem se deseja aposentar nessa modalidade ainda. A regra de transição por ponto. Eu já adianto que não é muito vantajoso essa modalidade de aposentadoria, tá? Geralmente, claro que não é comum, não há regra para isso, mas essa regra de transição é menos vantajosa se comparado com a próxima regra de transição que eu vou trazer. Então, essa regra de transição, ela tende a fazer com que o seu cliente perca. Já a próxima não, a próxima ela tende a ser mais vantajosa, apesar de seu cliente ter que trabalhar um pouquinho mais, mas tem que ser analisado em cada caso o que é de fato mais vantajoso, certo? Então, para que o seu cliente, né, ele consiga entrar nessa regra de transição que é por pontos, homens, em 2021, a cada ano essa idade aumenta. Então, se em 2021 era 56, hoje já estamos em 59, 57, 58, certinho, 58. Hoje já estamos em 57, 22, 58, 23, isso mesmo. Já estamos em 58 anos de idade. Então, o seu cliente homem precisa ter 52 anos de idade e a sua cliente, né, a sua professora precisa ter 53 anos de idade, certo? É necessário ter 30 anos de contribuição homens, 25 anos de contribuição mulheres, 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria. Lembrando que os homens, né, a aposentadoria por pontos é sempre aquele cálculo, a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, homens precisam somar 92 pontos e mulheres precisavam somar 82 pontos, tá? Professores e professores. Então, a regra de transição por ponto, e a cada ano que passa também, é acrescido mais um ponto, certo? Então, se começamos em 2021 com 92 pontos, já estamos em 94 pontos. 84/94. Então, é muito importante você saber disso, você saber como isso funciona. Porque na hora que você estiver fazendo o cálculo, se estiver planejando uma aposentadoria, você precisa saber em qual regra de transição o seu cliente se encaixa. E é sempre bom lembrar, gente, mas assim, 56 anos de idade, em qual tempo, em qual momento?
em 13/11/2019. Todo o nosso marco temporal está em 13/11/2019, tá certo? Então, nesse período, então o seu cliente, nessa época, ele tem que ter 56 anos de idade. Em 13/11/2019, ele tem que ter 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo que você dá aposentadoria, para que ele consiga se encaixar nessas regras de transição, de transição, tá certo? Se não tiver, ele não se encaixará. Isso aí é sim, sim, não, não. É fator exclusivo. Tem, tá dentro. Tem, não está. Não tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Se ele não se encaixa aqui, é estudar outra regra de transição que seja aplicável ao caso dele. Se não aplicar outra regra de transição ao caso dele, regra permanente. Infelizmente. Certo? Então, prosseguindo. Como é, né, o cálculo? Como é feito o cálculo na regra de transição por pontos? Se vocês participaram, né? Na verdade não teve a live por conta do problema técnico, mas tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Sobre a data da posse do servidor. Saber a data em que o servidor tomou posse é muito importante e é imprescindível. Se isso não for a primeira coisa que você considerar no seu planejamento, ele vai dar errado, obviamente. Então você precisa saber se o seu servidor, né, o seu cliente, o professor, ele tomou posse do cargo público antes de 2003, ou melhor, até 2003, até 31/2/2003, ou se ele tomou posse após, né, a partir de 2004. Porque a depender aí do ano, da data da posse, tudo muda. Tudo muda. A forma como você vai calcular muda. As regras vão mudar. O que você vai aplicar, até mesmo, né, no valor do benefício, vai alterar também. Então, ou seja, você fez o cálculo do seu cliente, considerou lá, né, 70% das médias do salário de contribuição dele. Então você chegou no valor X, 2.300. Exemplo, tá, gente? Meramente exemplificativo. Então, se o seu cliente ele tomou posse até 2003, ele vai ter direito... vou até recapitular aqui, porque se o seu cliente tomou posse até 2003, você nem precisa se preocupar com o cálculo de regra aritmética, de pegar 60%, 70%, pegar as contribuições maiores. Não vai precisar se preocupar com isso. Por quê? O servidor que ingressou no serviço público até 2003, ele vai ter a integralidade do seu salário como benefício de aposentadoria. Então, se a sua remuneração lá for 3 mil, na sua aposentadoria ele vai receber 3 mil reais, certo? Então, não tem essa preocupação com o cálculo, o valor, porque o valor do benefício dele é exatamente a remuneração que ele recebe atualmente no serviço público. Então, se ele recebe 3, 4, 5, 7, 10 mil, 20 mil, ele vai receber a aposentadoria dele, o benefício dele será essa remuneração que ele recebe atualmente. A gente só não pode confundir remuneração com outras bonificações, tá? Isso é muito comum. Depois eu vou falar melhor sobre isso. O que é considerado a remuneração do servidor e o que não é considerado a remuneração do servidor. Porque isso aí é muito importante. Você visualizar no contra-cheque, você observa o contra-cheque, tem 15 mil. Mas ali talvez é uma atenual de escolaridade, ali é um quinquênio. Então a gente tem que saber o que é remuneração e o que não é remuneração, certo? E além disso, né, além de ter direito à integralidade da sua remuneração, ele vai ter direito também à paridade. O que é a paridade? A paridade é conforme o salário desses servidores for atualizando, o benefício, né, a aposentadoria desse servidor também atualiza junto, certo? Acompanha o índice, né, de atualização dos servidores e não do RGPS. Em alguns casos não é tão vantajoso. É bom observar, tudo tem um detalhe, mas a gente fala melhor sobre isso. Mas nos casos em que o servidor ele ingressou no serviço público até 2003, ele tem direito à integralidade da remuneração e à paridade. Ou seja, conforme a correção dos outros servidores, conforme acontecer a correção dos outros servidores, a aposentadoria dele também é corrigida.
Para entrar, né, para considerar esse período, esse tempo, ele vai precisar, ele só vai alcançar, né, ele só vai entrar nessa regra se ele aguardar o alcance dos requisitos da regra permanente. Então lembra que eu falei que a regra permanente, a regra permanente, homem tem que ter 60 anos de idade e mulheres 57 anos de idade. Se o servidor quiser receber os seus proventos na integralidade e quiser ter direito à paridade, ele precisa alcançar esse tempo essa idade da regra permanente, tá? Ele não pode optar por nenhum regime complementar, certo? No entanto, o servidor, ele iniciou, né, no serviço público a partir de 2004, ele não precisa aguardar a idade da regra permanente, tá? Ele não precisa se preocupar com isso. No entanto, o cálculo da sua remuneração será como o cálculo da remuneração da regra permanente, que é o que? Média simples e coeficiente 60% mais 2% a cada ano a cada ano trabalhado após 20 anos, certo? Então aquela média que eu comentei lá no começo, que eu citei toda ela, que eu expliquei como é feito o cálculo dela, o servidor que entrou a partir de 2004, o cálculo, né, do valor do benefício dele será considerado essa regra de cálculo, tá? No entanto, ele não precisa aguardar a idade, tá? Então ele considerou a idade aqui, que é a idade da regra, né? Da regra por transição. Tá tudo certo, ele pode requerer, o que já não acontece em quem entrou no serviço público até 2003, certo? Continuando. Se estiver tudo bem, pessoal, todo mundo estiver entendendo, se estiver falando rápido demais, dá um aviso aí. Apesar que nem tem como eu ver, porque eu tô sozinho, mas vai dar certo, tá? Se estiver muito rápido, pode falar. Agora, a regra de transição, pedágio de 100%. Como eu disse, coloquem na cabeça, 3/11/2019. Porque tudo isso será considerado para essa regra de transição, que ela vai operar um pouquinho diferente. Qual que é a regra do pedágio? Vamos aqui, vamos usar, né, como parâmetro o pedágio das rodovias. Muito simples. As rodovias, quando você chega em um determinado local, lá vai ter aquelas baias de pedágio, etc. E lá você paga para continuar seguindo na rodovia. Determinado período ali de quilometragem percorrido, você paga um outro pedágio para continuar percorrendo. A regra de transição por pedágio é algo mais ou menos parecido com isso. A gente vai ter que, né, considerando as regras que eu vou mencionar aqui, nós vamos precisar saber quanto tempo o nosso professor, né, o nosso servidor, ele terá no tempo em que a reforma da Previdência, a emenda constitucional, passou a vigorar nosso ordenamento jurídico, para calcular qual vai ser o período a mais que ele vai ter que pagar, né, qual vai ser o tempo a mais que ele vai ter que trabalhar para poder se encaixar nessa regra de transição de 100% e aposentar conforme essas regras. A regra de transição. Diga-se de passagem, nessas regras de transição, geralmente é onde nós conseguimos oferir os melhores benefícios, tá? Então, sempre se preocupe com essa regra de transição. Em alguns casos, ela não é tão benéfica, principalmente pelo tempo. Eu vou explicar aqui como calcula, né, esse pedágio, mas se é um cliente que faltavam 5 anos para alcançar aquele período na data, então, ou seja, ele vai ter que trabalhar 10. Ah, por que 10? Porque é o pedágio de 100%. Vamos lá, o que é o pedágio de 100%? 3/11/2019, certo? Nosso marco temporal. O seu cliente, ele precisa ter idade mínima ele precisa ter uma idade de 55 anos, professor, e 52 anos, professora, tá? E um tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Tá, mas qual que é a diferença? Toda. Por quê? Se em 13/11/2019 o seu cliente não tiver 55 anos, no mínimo ali, não se encaixa na nossa regra de transição. E agora é que entra o X da questão. Agora é que vocês vão entender o porquê a gente chama de pedágio de 100%. Em 13/11, você vai precisar saber exatamente quanto tempo faltava
para o seu cliente alcançar 30 anos de contribuição, homem, e mulheres 25 anos, em 13/11/2019. Então, exemplo, um cliente te procurou, você percebeu que ele se encaixa nessa regra de transição de 100%, mas você viu que em 13/11/2019 ele tinha 28 anos de tempo de contribuição. Então, ou seja, ele precisava de 2 anos para alcançar 30, certo? Automaticamente, se o pedágio é de 100%, ele vai precisar trabalhar os 2 anos que faltavam para alcançar 30 anos e mais 2. Então, ou seja, ao total esse cliente terá que trabalhar 32 anos, somando ao pedágio dele, 2 anos que faltavam e mais 2 anos de pedágio, certo? E os outros requisitos que eu citei anteriormente, eles continuam valendo, como os 20 anos de serviço público e 5 anos, 5 anos no cargo em que estará a aposentadoria. Então, esse período adicional que está no final aí da apresentação, né, é exatamente isso, é o pedágio. Então, ele vai precisar trabalhar, é necessário que ele trabalhe o período em que ele já teria que trabalhar para alcançar os 30 anos de contribuição homem e 25 anos de contribuição mulher e pagar um pedágio sobre isso, ou seja, trabalhar o exato tempo que faltava, em 13/11/2019. Então, ou seja, se o cliente tinha 28 anos de contribuição, ele vai precisar trabalhar para alcançar os 30 e pagar mais 2 anos de pedágio, certo? Essa é a regra de transição, pedágio de 100%, certo? Na maior parte dos casos, na aposentadoria dos professores, ela é a mais vantajosa, tá? Lembrando que não é regra. E como que funciona os cálculos, né, dessa regra de transição? Eu deixei aí por pontos, mas o pedágio de 100% foi um erro, me desculpem. Mas para quem ingressou no serviço público até 2003, continua tendo direito à integridade, à paridade, aquilo que eu expliquei anteriormente, e não pode optar pelo regime complementar, certo? E neste caso, a regra de transição de 100%, o cliente, né, o professor, ele não tem necessidade de alcançar a idade da regra permanente. Por isso que muitas vezes, né, ela é mais vantajosa, certo? Então, a regra de transição, no cálculo, a regra de transição no pedágio 100%, o cliente, ele alcançando a idade que eu citei anteriormente, ele tendo aquela idade, então ele não precisa se preocupar com a idade da regra permanente, certo? Ele só precisa mesmo pagar o pedágio e ele vai ter acesso à integralidade e à paridade, certo? Agora, quem ingressou no serviço público depois de 2004, após 2004, a partir de 2004, ou ingressou em 2003, mas ele optou pelo regime complementar, o cálculo dele será 100% da média aritmética, certo? Então, ou seja, vocês fizeram e considerando isso, eu tenho uma dica para dar para vocês que é muito importante, tá? O que é 100% da média aritmética? Lembra daquela média que eu citei anteriormente, no começo da live? Que você pega todos os salários de contribuição dele a vida toda, deu o valor de... Usei o exemplo de 600 mil, se eu não me engano. 600 mil divide por 380 contribuições, deu lá 3.500. E lembra que eu falei que aquele valor não seria o valor de aposentadoria do seu cliente, porque você ainda precisaria tirar 60% desse valor? Para o professor, né, que se encaixa na regra de transição do pedágio de 100%, aquele valor que vocês conseguirem extrair, que for extraído da média aritmética, será a aposentadoria dele. Então, 100% da média aritmética. Então, se na média lá dos 600 mil dividido por 380 for 3.500, aquele é o valor do benefício dele. Agora, uma dica muito importante, certo? Você atendeu lá um servidor, você atendeu lá o seu cliente professor, e ele tem, por exemplo, 39 anos de contribuição, certo? Era muito comum, né, anterior à reforma, a gente considerar 80% das maiores contribuições para o cálculo. Então a gente pegava tudo aquilo que o cliente, né, tinha contribuído a vida todinha,
as 20% menores contribuições a gente excluía do cálculo e considerava só a 80% das maiores contribuições. Isso elevava o valor do benefício. Então, se a gente incluísse as menores contribuições, automaticamente, ou a nossa que é média aritmética simples, isso vai reduzir. Quando você tira essas contribuições, essas contribuições menores, esse fator contribui para que o valor do benefício ele aumente, ele eleve. E aqui também é possível fazer isso, desde que o seu cliente ele tenha o tempo de contribuição sobrando, entre aspas, né? E isso não vai trazer nenhum prejuízo para ele. Então, se o seu cliente lá, um exemplo, tem 39 anos de contribuição e ali você tem 2 anos de contribuição que estão abaixo estão bem menores do que é comum, e você sabe que se você tirar essas contribuições, isso vai aumentar o valor do benefício, faça isso. Porque no planejamento previdenciário a gente precisa avaliar tudo isso. Inclusive as contribuições que podem ser retiradas sem causar nenhum prejuízo. Por quê? A partir do momento em que você exclui essas contribuições menores, você não pode utilizá-las para mais nada, certo? Essas contribuições não podem... não pode pegar uma cedência dessas contribuições. Enfim, as contribuições ficam inutilizadas. Então, se isso não vai gerar nenhum prejuízo para o seu cliente, pega essas contribuições que são menores e que vão gerar um prejuízo numérico, né, no valor da aposentadoria, e faça o cálculo sem elas. É muito comum, às vezes, a gente ter um ganho na aposentadoria de 8, 10, até uns 12% eu já consegui. Ah, é muito pouco. Não é. Não é. Vai ver que no final das contas, se você pensar em longo prazo, é uma diferença muito significativa e muito relevante. E pode ter certeza que se você fizer isso, o seu cliente ele vai te agradecer muito. Seu cliente professor vai te agradecer muito. Certo? Pessoal, eu já até expliquei. Deixa eu... Isso. Chegar aqui no final, né? Muito obrigado. Quero agradecer a todos por esses 40 minutos que vocês passaram comigo. Na próxima terça, a gente estará aqui no mesmo horário, às 16 horas. Eu aguardo todos vocês. Esse projeto ele tem sido muito legal, essa construção tem sido muito legal. Aqui eu conto um pouquinho da minha história, né? O que eu passei. Esses dias uma pessoa me perguntou, mas você é jovem advogado ainda, por que lá você fala que você ensina um jovem advogado a ganhar dinheiro? É exatamente por isso. Quando você... Um exemplo, né? Se você quer aprender a nadar, você não vai procurar um corredor. Se você quer aprender a nadar, ou se você quer se preparar para a competição, para a competição mundial, as Olimpíadas, você não vai contratar, você não vai procurar uma pessoa que faz o preparo físico, né, o psicológico, de quem está acostumado com as competições estaduais, um exemplo. Então, ou seja, como dizem por aí, né, essa palavra está muito em voga no momento, eu estou no meu lugar de fala. Eu sou um jovem advogado, muitas das coisas que eu falo aqui foram coisas pelas quais eu passei, né, como, por exemplo, não entrava na minha cabeça porque os 20 anos no tempo, os 10 anos no serviço público, mas os 5 anos no cargo que estaria aposentadoria, porque, no meu ponto de vista, que se eu alcançasse um, automaticamente alcançaria o outro. Na minha cabeça era algo lógico. Um não excluiria o outro. Então, eu tento aqui desmistificar essas coisas, eu tento aqui tornar a advocacia previdenciária para o professor mais simples, mais fácil. Diga-se de passagem, tá cheio de professores por aí procurando pelo nosso serviço. Muitos professores. Porque a legislação, na emenda 103 de 2019, os servidores públicos foram um dos mais impactados. Teve muitas mudanças, muitas alterações. Então, meio que, apesar de a gente ter mais de 4 anos já lidando com essa reforma, muitas pessoas ainda estão perdidas, muitas pessoas não sabem para onde ir, ou até mesmo o que fazer quando o assunto é reforma da Previdência, emenda complementar. E quem diria os professores, com tantas regras de transições existentes. E olha só que eu não trouxe todas as regras de transição. Não trouxe todas. Citei aqui só as mais importantes e as mais comuns que a gente encontra no dia a dia. Mas existem mais regras de transição.
Então, lidar com essa quantidade de regras de transição, essas alterações legislativas, não saber se ler a Constituição Federal ou se ler a Constituição do Estado, é não saber por qual optar. Então, isso por aí tá cheio, gente, tá cheio. Então, a nossa proposta nessa live é desmistificar tudo isso e mostrar para vocês a quantidade de professores que esperam pelo seu serviço. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e na próxima terça às 16 horas eu aguardo vocês. Tchau, tchau.